Fala, família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Elton Araújo. E mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Como de praxe, já vou pedindo para que você deixe o like neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva. Ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Pessoal, o vídeo que eu produzi hoje, eu contei com a fundamental participação do meu grande amigo Thiago Menezes, lá do Odisseia Cangaço. Estarei deixando na descrição deste vídeo o link do canal dele. Se você ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve. O material é de primeira qualidade, sem dúvidas. Também contei com a ajuda do nosso amigo José Francisco, do grupo Lampião, o Governador do Sertão. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Cristino Gomes da Silva Cleto, ou simplesmente Curisco, filho dos baianos Manuel Gomes da Silva Cleto e Firmina Cleto, nasceu em 10 de agosto de 1902, em uma pequena propriedade rural localizada nas encostas da Serra da Jurema, em Matinha de Água Branca, atual Água Branca, Alagoas. Cristino e seus irmãos, assim como a grande maioria dos jovens do sertão nordestino, cresceram em uma época cheia de injustiças, violência. Não era fácil viver naquela época. Em 1915, quando Cristino tinha apenas 13 anos, levou uma grande surra de sua mãe. O motivo? Havia sumido uma quantia em dinheiro da casa, e uma irmã de Cristino o acusou. Esse fato fez que o jovem Cristino se revoltasse e fugisse de casa. E assim, ele chegou em Laranjeiras, no Sergipe, por onde ele passou um tempo perambulando e depois trabalhando. Em Laranjeiras, trabalhou em uma fazenda. O serviço pesado era demais para aquele jovem rapaz, que acabou adoecendo. Muito debilitado, sem aguentar a labuta diária, acabou voltando para casa. Seus pais o aceitaram prontamente, até porque aquela quantia que ele havia sido acusado de ter roubado tinha aparecido no dia seguinte. Então, ficava claro que Cristino não tinha roubado. Sua mãe, arrependida, chorou e pediu perdão, e cuidou do filho doente, que rapidamente reconstituiu a sua saúde. Porém, o destino daquele jovem rapaz não era ficar naquele pequeno local. Cristino tinha o sonho de fazer parte do exército, e por volta de 1922 ou 1923, ele foi servir o exército no 28º Batalhão em Aracaju, Sergipe. O interessante é que por algum motivo, Cristino não deu seu nome real. Ele entrou no exército usando outro nome. Cristino participou da revolta militar de 1924, em Aracaju. Essa revolta tentou dar um golpe de estado, porém, foram abafados pelas forças legais do interior do estado e uma outra força vinda do vizinho estado baiano. Com a derrota, Cristino e outros tiveram que fugir, pois senão iriam morrer. Cristino conseguiu se refugiar em Monteiro, na Paraíba. Lá ele conseguiu um emprego numa fazenda e vivia uma vida normal. Porém, em certo dia, ele estava em um forró e começou a cortejar uma jovem bela. Ele a chamou para dançar e ela recusou. Persistente, tentou novamente e a jovem, incomodada, mais uma vez recusou. Um primo da jovem não gostou da insistência de Cristino. Incomodado, foi para cima e acabou dando uma tapa no rosto de Cristino. Cristino teria voltado em casa, pegado uma arma do patrão e voltado ao forró. E teria matado o jovem com vários tiros. Se evadiu do lugar e ficou fugitivo. Seu patrão o aconselhou a se entregar e ele o fez. Porém, a pena para aquele assassinato foi de 15 anos. Depois de algum tempo detido, Cristino recebeu uma informação que salvaria sua vida. Ele foi informado que ele e aqueles presos que ali estavam seriam transferidos, supostamente, e no caminho seriam executados. Uma versão diz que o patrão de Curisco deu algumas ferramentas para ele fugir daquele local. Já outra diz que foi um político da região. O que se sabe é que com essas ferramentas, Cristino e os demais presos conseguiram fugir. Porém, a partir dali, a sua vida se transformaria em um inferno. Em nova fuga, ele conseguiu chegar até Vila Bela, atual Serra Talhada, onde trabalhou na fazenda da tradicional família dos Valões. Porém,
Um soldado, tempos depois, o reconheceu e passou a informação para o proprietário da fazenda. O dono do local, que gostava de Cristino, não tinha o que fazer, sabia que tinha uma precatória de prisão para ele. Então, ele deu duas opções para Cristino. Ou ele se entregava e cumpria a pena, tendo o risco de ser morto, ou senão teria que entrar para o cangaço. Sem ter o que fazer, Cristino escolheu o cangaço. Algumas pessoas que ali residiam fizeram a ponte para Cristino chegar até Lampião. Ao chegar, logo foi aceito. Lampião o direcionou para o pequeno bando de Jararaca, que naquela época tinha alguns cabras sob o seu comando, mas tendo a tutela principal, claro, de Lampião. No dia 28 de agosto de 1926, 4 dias após Cristino ter entrado para o cangaço, ele participou de seu primeiro fogo, que aconteceu na fazenda Tapera, onde aconteceu o massacre da família Gilo. O jovem Cristino atirava, se movimentava com muita agilidade e velocidade. O cangaceiro Jararaca, ao ver aquilo, acabou dando seu vulgo, curisco. No dicionário, a palavra curisco significa faísca elétrica da atmosfera, acompanhada ou não de trovão e raio. Agora, como curisco, aquele cangaceiro alto, forte, do cabelo loiro bom, queimado do sol, logo começava a ganhar destaque no meio do bando pela sua coragem. Ele participou dos combates das fazendas Tigre e Favela. Porém, com apenas 3 meses de cangaço, Curisco viu muitas atrocidades. A crueldade era grande em ambas as partes. As vítimas feridas não tinham perdão. Os soldados mortos eram trucidados. E assim, ele pediu dispensa, saindo do cangaço. Lampião o alertou que aquilo não era uma boa ideia, pois se alguém descobrisse que ele havia sido cangaceiro, ele morreria. É bom frisar aqui neste momento que existe uma grande dúvida entre os pesquisadores se Curisco participou ou não do combate da Serra Grande. Uma parte defende que sim, a outra que não. Curisco, novamente como Cristino, fugiu para a Bahia, para a região do Salgado do Melão, onde ele tinha familiares. Lá, passou a trabalhar como comerciante e ficou noivo de uma jovem chamada Marieta, sobrinha do coronel Alfredo. Este homem gostava bastante de Cristino e até ajudou fazendo uma venda maior para ele vender seus produtos e assim viver com a sua sobrinha. Porém, a polícia continuava com a busca, a precatória de prisão continuava. O delegado Herculano Borges passou a o perseguir. Sem ter o que fazer, fugiu e ficou um tempo escondido, para ver se a poeira baixava e a polícia saía do seu pé. Porém, Herculano estava irredutível e a polícia da região também. Certo tempo, foram até a casa de familiares de Cristino. Lá espancaram quase todos, quase matam o chefe da família e, para completar, castraram o jovem Hortêncio, primo de Cristino. Hortêncio, no futuro, se tornaria o cangaceiro afamado Arvoredo. Então, para quem tinha dúvida, Curisco era de fato primo de Arvoredo. Esse fato revoltou Cristino. Pouco tempo depois, com Hortêncio já recuperado, eles se juntaram e atacaram essa volante, matando vários membros dela. Daí por diante, não tinha mais volta. Ele teve que voltar para o cangaço e ele teve que voltar a procurar Lampião. Era ano de 1927, quando Curisco voltou para o cangaço. Neste mesmo ano, ele levou sob intimidação a jovem Sérgia, que ficaria conhecida futuramente como Dadá. Ela contava com apenas 13 anos de idade quando foi levada para o cangaço. Em sua primeira noite ali, foi estuprada. O ato foi tão desproporcional que a jovem teve uma grande hemorragia. Ficou muito doente, teve que ficar sob cuidado de uma família por algum tempo. Naquele momento, nascia um ódio incontrolável de Dadá pelo aquele homem. Porém, com pouco tempo, segundo a própria Dadá, aquilo passaria de ódio para um amor incontrolável. Segundo ela, Curisco, além de seu marido, foi um pai. Cuidava dela, fazia todos os seus gostos, a presenteava, lhe ensinou a ler e escrever. E daí por diante, ela viveu até o fim da vida de Curisco, ao lado dele, fielmente. Desta vez, agora sem volta, Curisco fez do cangaço a sua vida. Suas ações logo ganharam grande destaque para Lampião. E com a criação dos subgrupos, Curisco logo passou a chefiar um. E este passou a ser um dos mais temidos de todo o sertão.
Corisco e seus cabras cometeram diversos crimes bárbaros. Seus ataques eram impulsivos, sem piedade. Homem de palavra, de personalidade forte, chegou a se desentender com Lampião e até se afastaram, mas mantinham sempre contato por bilhetes. O respeito era mútuo. Em 1931, chegou o grande dia da vingança. Encontrou com Herculano Borges, e aquele homem foi trucidado. O ódio de Corisco por aquele homem era gigantesco. Herculano foi esfolado e mutilado. Estava feita a vingança de Corisco. A história diz que Corisco ganhou o apelido de Diabo Loiro de Zé Rufino. Em certo combate, o cangaceiro Mariano ficou preso em umas arames. Corisco teria voltado para o soltar, mesmo debaixo de forte tiroteio. Ele pulava, girava e atirava de um lado para o outro. Zé Rufino, ao ver aquilo, falou: "Esse homem parece um diabo loiro." E daí teria vindo o suposto apelido de Diabo Loiro. Corisco esteve junto com o Gato na invasão a Piranhas, tentando resgatar a Inacinha, que havia sido presa. Pelo caminho, deixaram uma trilha de mortos e muito sangue. Porém, a ação foi um fracasso. Nem resgataram a Inacinha e o cangaceiro Gato saiu morto. Em 1937, os cangaceiros Zé Sereno e Mané Moreno mataram 2 inocentes, Torquato da Pia e seu genro. Um dos jovens filhos de Torquato da Pia, João Torquato, prometeu vingança e ele entrou para as forças volantes. Aquele velho ditado que diz: quem bate esquece, quem apanha lembra, se faria acontecer, mesmo que sendo com outra pessoa e anos depois. Guardem essa data e guardem essa passagem da história. Lá na frente vocês vão entender. O cangaço vinha enfraquecendo, perdendo grandes nomes. Lampião decidiu fazer uma reunião com os grandes chefes de seus subgrupos. O local, a Grota do Angico. Coito seguro para ele. Corisco e sua gente decidiram ir para lá. Se atrasaram, pois receberam informações que havia grande movimentação de polícias pela região. Do outro lado do rio, escutou grandes tiros. Naquele momento, estavam sendo mortos Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Dentre todos os cangaceiros, o único que tentou vingar a morte de Lampião foi Corisco. Porém, induzido pelo seu coiteiro, Joca Bernardes, cometeu um dos crimes mais bárbaros e injustos da história. Ele e seus cabras, sedentos de ódio, trucidaram aquela família de inocentes. Os cangaceiros sem chão não sabiam mais o que fazer. Muitos passaram a trair os próprios companheiros de bando. Outros negociaram entregas e alguns fugiram para lugares ignorados. Na passagem, Candeeiro diz que Juriti, ao falar para Corisco que iria se entregar com outros cabras, deixou o Diabo Loiro profundamente triste. Candeeiro viu uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Não se sabe de ódio ou de tristeza. O certo é que o cangaço tinha seu fim iminente. Porém, eles não desistiram. Os bandos de Corisco e Ângelo Roque se negavam a se entregar. Mas um fato mudaria tudo isso. Em 1939, Corisco vinha na companhia de Dadá, Guerreiro e Roxinho. João Torquato, filho de Torquato da Pia, morto por cangaceiros, os avistou. Era a vingança que ele tanto sonhava. Sentou bala para cima. Logo matou o cangaceiro Guerreiro. O tiroteio se intensificou. O companheiro de Torquato fugiu e ele sozinho continuou a lutar. Matou Roxinho e feriu Corisco em um dos braços. A bala atravessou e acertou o outro. Esse ferimento deixaria Corisco aleijado dos 2 braços. Corisco só não morreu nesse dia por conta de Dadá, que pegou a arma e lutou como uma guerreira. Quando as balas acabaram, ela atirava pedras em Torquato. E contaram com a sorte, pois membros da Volante, que vinham retardatários, atiraram e acertaram sem querer João Torquato, dando tempo do casal fugir. Daí por diante, aleijado dos braços, apaisano, com o cabelo cortado, pegaram uma jovem chamada Zefinha, sob intimidação, e levaram como disfarce. O desejo era fugir para terras do Sudeste. Junto com eles, ia o cangaceiro Rio Branco e sua companheira Florença. Semanas antes, o último bando armado se entregava, o de Ângelo Roque. Aquele homem forte viu seu bando se esfarelar. Muitos morreram, outros não aceitavam ser mandados por Dadá, que assumiram o bando.
Só restava ele, inutilizado dos braços, sua fiel companheira e aquele casal de amigos cangaceiros, tentando fugir. Porém, em 25 de maio de 1940, chegava o fim. Curisco era baleado na Fazenda Pacheco, na Barra do Mendes, pela volante do tenente Zé Rufino. Arrajado em sua barriga, colocava suas tripas praticamente para fora. O autor do disparo teria sido o soldado Murundu. Os cangaceiros, Rio Branco e Florença, que estavam lavando roupas em um riacho, escutaram os tiros e fugiram. E nunca mais se teve notícia deles. Dadá foi ferida gravemente. Esse ferimento faria com que ela perdesse parte de sua perna. A jovem Zefinha se escondeu debaixo da cama. Foi encontrada por Zé Rufino, que a devolveu para sua família. Zé Rufino poupou a vida de Dadá, levou Curisco em um caminhão velho, ainda vivo. Ele ficou por cerca de 6 horas vivo e veio a falecer na cidade de Miguel Calmon, onde foi enterrado no cemitério da Consolação. Dias depois, a cova foi violada. Cortaram o braço direito e a cabeça de Curisco, que foi levado para o Museu Nina Rodrigues, onde sua cabeça ficou junto com a de Lampião, Maria Bonita, por mais de 30 anos. Depois desse tempo, as famílias conseguiram na justiça o direito de tirá-los dali. Amando de Silvio Bulhões, filho do casal, os restos mortais de Curisco foram exumados, em seguida cremado e jogado no mar. O casal, Curisco e Dadá, tiveram em torno de 7 filhos, sendo que apenas 3 sobreviveram, porque foram entregues para outras pessoas. São eles, Silvio Bulhões, Maria Celeste e Maria do Carmo. E este foi o fim de um dos maiores cangaceiros da história do cangaço.